Paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus, estamos de volta para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título A ousadia do cristão diante dos infortúnios, ou a coragem do cristão diante das adversidades, diante dos reveses da vida, O texto para nossa reflexão está no livro de Esther, capítulo 5, versículos 1, 3, o 4 e o 5, tá bom? Eu creio que os irmãos se lembram que na lição passada nós vimos que Esther estava meio temerosa de entrar na presença do rei Assuero para interceder em favor do povo judeu, já que a sentença seria a morte de quem fizesse isso sem ser chamado na presença do rei. Então Esther, ela proclamou, apregoou um jejum de 3 dias, ela, Mardoqueu e todo o povo judeu daquela província, da província de Susã, e ali Esther teve o seu espírito, vamos dizer que fortalecido, A sua fé foi renovada ali, e ela entrou na presença do rei com ousadia, com coragem, e Deus trabalhou no coração do rei Assuero, E o rei estendeu o seu cetro, estendeu o seu bastão, como um sinal de aceitação à presença da rainha ali, Então o rei pergunta para a rainha, o que queres, rainha Esther? O que você tem? Até metade do reino se te dará. Irmãos, isso é maravilhoso, Porque os nossos antepassados, desde o Antigo Testamento, também não poderiam entrar na presença do Rei dos Reis, o nosso Deus, ali no lugar, o Santo dos Santos, Qualquer que entrasse ali, irmãos, que não fosse o sumo sacerdote, e uma vez no ano só, para interceder, fazer expiação pelo povo, seria morto, Você vê isso também lá no Monte Sinai, quando Moisés estava no monte escrevendo os 10 mandamentos e as leis de Deus. Deus foi bem claro, que qualquer que tocasse num monte, chegasse no pé do monte, pelo menos, seria fulminado ali, Por quê? Porque é um contraste imenso, entre o pecado do homem e a santidade de Deus, Então, é como se você colocasse gasolina próximo do fogo, Mas, irmãos, depois que Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, A palavra do Senhor diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E agora nós temos acesso ao lugar santíssimo, o Santo dos Santos, Nós podemos entrar na presença do nosso Deus porque os nossos pecados foram perdoados, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então nós entramos agora na presença do nosso Deus, e o Senhor ainda estende o seu cetro, o seu bastão, e pergunta para a gente, o que queres que eu te faça? Não foi isso que Jesus perguntou para o cego Bartimeu, o cego de Jericó? Então, irmãos, agora nós podemos entrar na presença do nosso Deus. E aqui, voltando para o texto, qual foi a resposta da rainha Esther quando o rei perguntou, o que você quer que eu te faça, Qual foi a resposta da rainha? Será que a rainha ela respondeu para o rei, olha, eu quero a cabeça de Amã num prato? Não, claro que não foi isso. Isso é coisa de rainha Herodias, Isso é coisa de pessoas que não temem a Deus, Claro que a resposta de Esther não foi essa, Até porque isso seria uma oração contrária, Os irmãos sabem o que é oração contrária? Oração contrária é aquela que Tiago e João queriam fazer, quando os samaritanos recusaram a presença de Jesus. E eles disseram, mestre, o Senhor quer que nós façamos como Elias, que nós oremos e que desça fogo do céu e consuma todos eles. E Jesus foi bem claro ali, irmãos? Vocês não sabem de que espírito vocês são, Porque eu não vim matar as almas, destruir as almas, mas salvar, Então por aí você vê que Deus reprova completamente esse negócio de oração contrária, Deus não atenta para esse tipo de oração, A oração que Deus atenta, que Deus ouve, que Deus está pronto para
para receber, irmãos, é a oração de adoração, de louvor, né? A oração de gratidão, a oração de intercessão e de petição também, mas petição para o bem, né? Depois que Jesus abriu o acesso para a gente chegar até a presença do nosso Deus, irmãos, não foi para a gente entrar com esse tipo de oração, né? Queima ele, Jesus, né? Mata ele, mata o meu inimigo, o que você está fazendo comigo? Não, né? Não foi para isso que Jesus nos chamou, amém? E afinal, o que foi então que Esther respondeu para o rei Assuero, né? Está aí no versículo 4, né, do texto de referência, capítulo 5 de Esther. Ela diz assim, ó: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que lhe tenho preparado. Ou seja, Esther está convidando Amã para um banquete que ela preparou para o rei, né? Irmãos, a Esther, ela poderia fazer a caveira aqui, né, de Amã, denunciar Amã aqui, irmãos, pelas costas, né? Sem a presença do Amã ali. Assim como o Amã fez com o povo judeu também, a Esther poderia pagar com a mesma moeda, não é isso? Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos, né? A Bíblia nos ensina que nós não devemos tornar mal por mal, injúria por injúria, não é? Então, se Esther fizesse isso com Amã, seria uma vingança pelo que ele fez com o povo judeu, não é? E a Bíblia nos ensina também que nós não devemos vingar a nós mesmos, mas dar lugar à ira, deixar a ira de lado, né? Porque diz o Senhor, minha é a vingança, eu recompensarei, né? Então, irmãos, se Esther tivesse feito isso, Esther teria tomado a mesma atitude da rainha Herodias, não é isso? A Herodias, ela pediu a cabeça de João Batista num prato porque João Batista denunciou o adultério dela com o rei Herodes, né? Porque ela era casada com Filipe. Então ela, por vingança, fez isso, né? E Esther, irmãos, não poderia tomar a mesma atitude que Herodias, porque a Bíblia nos ensina também que nós fomos chamados para fazer a diferença, para resplandecer como astros do mundo, em meio às trevas, né? Não tomar as mesmas atitudes que as pessoas que estão nas trevas, mas para a gente ser diferente, né? Então, a Esther tomou a atitude diferente aqui, não é? Então, irmãos, a Esther, ela tomou a mesma atitude que Salomão, né? Salomão também não pediu a cabeça dos seus inimigos, não pediu riqueza. O Salomão queria o bem-estar do povo, né? Eu quero sabedoria para poder resolver os problemas do povo, né? A Esther a mesma coisa. Ela pediu pela vida dela, claro, né, em primeiro lugar, e também pela vida do povo. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos, né? Então Deus concedeu tanto a Esther como a Salomão, não só o que eles pediram, mas até o que eles não pediram, né? Porque depois você vai ver que até a cabeça do Amã, né? O Deus também, ele entrou com a justiça também nessa causa, né? Porque a justiça vem de Deus, é juízo de Deus, né? Então, irmãos, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Agora vamos aqui em frente na lição, irmãos. Como em todas as lições, né? Essa também tem 3 objetivos a serem alcançados, e o primeiro objetivo desta lição é mostrar que devemos ser ousados, né? E isso está aí no tópico 1. Por que que nós, como cristãos, devemos ser ousados, irmãos? Ousados, né? Não é ousados, é ousados. Nós devemos ser ousados porque nós não estamos confiando em nós mesmos, né? A gente confia no poder do Espírito Santo, a gente confia na palavra de Deus, a gente confia no nosso Pai Celestial, né? É igual aquele menino, né, que foi ameaçado por um outro menino na escola, né? Olha, eu vou te pegar lá fora, eu vou te pegar na saída. E aí aquele menininho, ele sai, e quando ele vê o pai dele lá fora, ele sai com toda a ousadia, toda a coragem, porque o pai dele veio esperar ele para acompanhá-lo até em casa, né? Então, ele sai com aquela coragem toda, não porque ele está confiando nele próprio, mas no Pai, que vai protegê-lo, não é isso? Assim também, irmãos, acontece também, né, com a gente, aconteceu também com o rei Davi, né? Por que que o rei Davi estava com aquela ousadia toda diante do gigante Golias, né? Claro que ele não estava confiando nele, nas suas forças, né? Evidente.
Ele estava confiando em Deus, ele estava confiando no Senhor, né? Olha o que Davi diz para o gigante Golias. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, né? Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? Então, irmãos, Deus não nos deu o espírito do medo, né? Mas de fortaleza, né? Depois Davi vai dizer lá na frente também, no Salmo 56, versículo 11, né? Em Deus tenho posto minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, como diz aí no item 1.2, né? Nós não devemos ser covardes, né, diante das ameaças que nos cercam, né, porque Deus não quer pessoas covardes para trabalharem em sua seara, né, mas pessoas dispostas e corajosas, né. Por quê? Por que Deus não quer pessoas covardes? A resposta está em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. Olha o que diz. Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai e torne-se para a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Ou seja, o medo, irmãos, a covardia, ela é contagiosa, né? A gente pode ver isso, né, naquela história dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, onde somente Josué e Caleb vieram com um relatório positivo. Os outros 10 vieram com um relatório negativo, né? Aquela terra é muito boa, mas não é para nós não. Ali tem muitos gigantes e nós somos como gafanhotos aos olhos deles, né? Então, irmãos, isso atingiu, contaminou todo o povo. Todo o povo ficou com medo, se acovardou e queriam até apedrejar Josué e Caleb, né? Então, irmãos, você vê aqui que eles não estavam confiando no Senhor, no nosso Deus, né? Porque se eles confiassem em Deus, irmãos, olha o que diz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 22. Deus é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores para ele são como gafanhotos. Percebeu? Então, do mesmo jeito que o povo ali de Israel era como gafanhotos diante daqueles gigantes, aqueles gigantes eram como gafanhotos diante de Deus, né? Então, irmãos, o inimigo ele pode ser mais forte, mais poderoso do que a gente, mas não é mais poderoso do que o nosso Deus. Então, a nossa confiança tem que estar no Senhor, por isso que a gente tem que ter ousadia, coragem. Amém? O segundo objetivo da lição, irmãos, é explicar que para Deus nada é impossível. E isso está referente ao tópico 2, né? Porque parecia impossível, irmãos, que o rei revogasse a sentença quando Esther entrou ali sem ser chamada, né? Parecia impossível, porque as leis ali de Suzã eram irrevogáveis, né? E outra, o rei, se perdesse a rainha ali, ele cumprindo a lei ali, não tinha problema nenhum, porque moça bonita era o que não faltava ali para o rei escolher outra para substituir Esther, assim como ele escolheu Esther para substituir Vasti, né? Então parecia que a sentença era certa, era morte mesmo, né? Mas Esther, ela confiou, irmãos, que Deus, ele era poderoso para transformar, para mover o coração do rei e recebê-la ali na sua presença, né? A Esther confiava em Deus, e foi o que Deus fez, né? Deus foi e moveu o coração do rei, e o rei recebeu a rainha Esther, porque para Deus nada é impossível, né, irmãos? Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, né? Deus é onipotente, nosso Deus, ele é poderoso, irmãos, poderoso, né? E olha, irmãos, nunca duvide do poder de Deus, tá? Porque tem pessoas na Bíblia que pagaram um preço alto por duvidarem do poder de Deus, né? Eu não vou nem citar dos dias atuais ou do século passado, né? Aquela história do Titanic, que dizem que o dono do navio disse que nem Deus poderia afundar aquele navio e depois uma pontinha do iceberg afunda aquele navio, né? Eu não vou falar sobre isso porque a gente não sabe se essas informações procedem, se são verdadeiras ou se são boatos, né? Então a gente tem fatos de verdade, né? Bíblicos, né? Que está registrado na palavra de Deus, né? Porque Deus, irmãos, ele jamais vai admitir que alguém duvide do seu poder. Porque você imagine só, você sendo falho, sendo pecador, né?
ou eu também, né? Nós, sendo falhos e pecadores, se alguém duvida que a gente é capacitado para fazer algo, e nós sabemos que nós temos capacidade para aquilo, e alguém fala que nós não temos essa capacidade, irmãos, como que nós ficamos? Nós ficamos indignados, não é assim? Agora, se nós que somos falhos, somos limitados, nós ficamos indignados, quanto mais o nosso Deus, irmãos, que é ilimitado, né? Para Deus não tem limites. Então Deus não admite que alguém chegue para Ele e fale que Ele não é poderoso, que Ele não tem poder para fazer algo. Porque quando a gente duvida que Deus vai fazer algo na vida da gente, é como se a gente estivesse falando isso para Deus, né? E lá no segundo livro dos Reis, irmãos, tem aquele caso daquele capitão do exército de Israel, que quando Samaria estava cercada ali pelos sírios, a fome era tão grande ali, irmãos, que as mães chegavam a cozer os filhos para comer. Olha que absurdo, né? E ali Deus usou Eliseu para profetizar, né, que no dia seguinte, pela manhã, teria comida de fartura ali na porta de Samaria, né? E o capitão do exército de Israel duvidou. Ele disse, ainda que Deus abra janela nos céus, Deus poderia fazer isso aqui? Né? Então ele duvidou. Então Deus usa o Eliseu novamente para dizer, olha, na verdade, como você duvidou, você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer. Né? E foi o que aconteceu, irmãos. Deus fez como um barulho de uma cavalaria, né, chegando ali, e os sírios pensaram que realmente era uma cavalaria e fugiram. Então Deus usa 4 leprosos, irmãos. Olha como que Deus trabalha. Deus usa quem a gente nem imagina, irmãos, para nos trazer as boas novas, para nos abençoar. 4 leprosos foram lá e levaram as boas novas para os samaritanos, né? Que os sírios tinham corrido e o arraial dos sírios estava vazio e cheio de comida. E ali o povo saiu correndo, né? Com fome, todos famintos. O capitão estava na porta, ele foi pisoteado e morreu ali mesmo, porque duvidou do poder de Deus, né? A gente tem o caso também de Zacarias, o pai de João Batista, né? Ele já era idoso, a Isabel também era idosa e estéril ainda, né? Então o anjo aparece e fala para ele que eles terão um filho, né? Que seria o João Batista. O Zacarias duvidou, ele diz, como pode isso se eu já sou idoso e a Isabel também? E o anjo falou, ó, porque você duvidou, você vai ficar mudo até o menino nascer. E foi isso que aconteceu, irmãos. Zacarias ficou mudo até João Batista nascer, e quando ele nasceu, ele foi dar o nome para João Batista e ele teve que escrever no papel porque ele estava mudo. Tudo isso porque ele duvidou do poder de Deus também, irmãos. Então, irmãos, você pode até duvidar que Deus não vai fazer algo por N motivos, né? Por você achar que não merece. Você pode achar que Deus não vai fazer porque não é a vontade de Deus, mas nunca ache, irmãos, que Deus não pode fazer, tá bom? É muito grave isso. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesus diz que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Amém? Para encerrarmos, irmãos, o terceiro e último objetivo, né, da lição, que está referente ao tópico 3 também, ele é destacar as vantagens de se fazer um planejamento. Então, irmãos, para tudo tem que ter planejamento, não é? Você planeja para casar, né? A lua de mel, como vai ser, os gastos da festa, né? Onde vocês vão morar. Você planeja para ter os seus filhos também. Você planeja para construir, não é isso? Até a nossa salvação, irmãos, foi planejada também por Deus, né? Desde a fundação do mundo, Deus já planejou a nossa salvação, já planejou entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Planejamento, irmãos, né? Só que tem pessoas que acham que não, né? Que nós não devemos planejar algo futuro. Por quê? Porque a pessoa usa como argumento o que está em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, né? Olha o que ele diz assim, irmãos. Ei você que diz, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Vocês não sabem nem o que acontecerá amanhã. Sua vida é como um vapor que aparece e desvanece. Perceberam? Mas olha o que Jesus diz em Lucas, capítulo 14, versículo 28.
Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para saber se tem com o que acabar, para que não aconteça que, pondo o alicerce, não tem com o que acabar e zombam de você, né? Jesus aqui está falando de planejamento. Mas está havendo contradição entre o que Jesus disse e o que Tiago disse? Não, claro que não, né? A palavra de Deus não tem contradição. O que Tiago está dizendo, irmãos, é que nós não devemos ser presunçosos, nós não devemos ser arrogantes, né? Planejar as coisas como se Deus não existisse, né? Eu vou fazer isso, não quero nem saber se Deus aprova ou não. Para a pessoa, Deus nem existe, né? Eu não devo satisfação para Deus. É coisas desse tipo, né? E isso é que nós não devemos fazer. Olha o que Tiago conclui aqui no texto, né? Antes vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo, né? Então, irmãos, é necessário fazer um planejamento sim, mas a gente tem que estar ciente, né? De que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca, não é? Davi planejou, né? Fez o planejamento, fez o desenho todo do templo, né? Só que Deus disse, não, você não vai construir o templo, porque você está com as mãos manchadas de sangue. Davi extrapolou, né, na matança dos inimigos, ele exagerou, né, que ele só fez o desenho, o planejamento do templo. Quem ia terminar era o Salomão, o seu filho Salomão é quem vai fazer o templo, né? Mas Davi mesmo assim fez o desenho e entregou o desenho para Salomão, né? E assim também, irmãos, a gente tem os professores da escola dominical, todos têm o seu plano de aula, o seu planejamento. Nós vamos ministrar as aulas no domingo, né? Mas nós nem sabemos se nós vamos estar vivos no domingo, não é isso? Só que não é por causa disso que nós vamos deixar de planejar a aula, né? Nós vamos planejar. Se Deus permitir, nós estaremos assim no domingo passando para os irmãos aquilo que Deus falou conosco durante a semana, tá bom? Então, irmãos, a gente tem que ter um planejamento sim, preparar tudo e apresentar para Deus, né? Senhor, aqui está, eu quero fazer isso, isso e aquilo. Eu quero fazer assim, assim, assado. O Senhor assina embaixo, né? É da sua vontade? Se for da vontade de Deus, amém, irmãos, né? Porque Deus é que rege, né? Tanto o passado, como o presente, como o futuro, tá bom? Então, irmãos, Esther, ela planejou tudo, né? Foram 3 dias de jejum. Ela convidou depois o rei e a mãe, então, né? Foi para 2 banquetes, tá? Não foi um banquete só, não, foram 2. Nas lições seguintes, os irmãos saberão por que ela convidou a mãe para 2 banquetes, tá bom? Nós não vamos falar agora porque a gente não quer passar o carro na frente dos bois, tá bom? Vamos com calma, tá? Então, a Esther, ela vigiou nas palavras que ia falar ali para o rei também, né? Tudo ali na frente de Amã, né? Nada pelas costas, nada escondido, né? E Deus assinou o projeto e deu tudo certo, irmãos, tá bom? Então, irmãos, a gente deve orar, a gente deve jejuar, a gente deve planejar tudo, mas falar para o Senhor, Senhor, aqui está o meu projeto. Seja feita a tua vontade e não a minha. Se o Senhor assinar, amém. Se o Senhor não assinar, amém do mesmo jeito, não é? Tem até um ditado aí que diz que Deus tarda, mas não falha, não é assim? E esse ditado é mentiroso, porque Deus nem tarda e nem falha, né? Deus faz tudo no tempo certo e no momento certo. Acontece que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Deus é que está no controle do tempo. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, nós vamos ficar por aqui com essa lição, tá bom? E se os irmãos gostaram dessa lição, gostaram desse vídeo, você pode dar o seu like aí, tá bom? Se não quiser dar o like, não tem problema também. Eu tenho dito aqui que o objetivo é que você seja edificado, que você compartilhe para que outros sejam edificados também, tá? Mas se você sentir de dar um like, de se inscrever no nosso canal, amém, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.